Senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde a todos. Nós vamos inverter a ordem da pauta enquanto os deputados vêm de seus gabinetes até o plenário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ismael. Se me permite, presidente, eu preciso fazer duas notas aqui. Uma nota de regozijo e outra de lamento. A de regozijo porque hoje comemoramos, dia 16 de março, os 24 anos do PROERD, esse programa fantástico. Como presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, nessa casa, acho que é legítimo esse registro. O PROERD que atende alunos aí até o 5º ano do ensino fundamental, cumprimentando aí todos os mentores, os instrutores e os alunos do PROERD, por milhares de alunos formados em Santa Catarina. E, infelizmente, uma nota de lamento, senhor presidente, recebi agora informação, um caminhão do 23BI, Batalhão de Infantaria de Blumenau, sofreu um acidente ali no bairro Progresso, estava transportando vários militares, inclusive há um apelo do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel para que outros que queiram utilizar o hospital possam passar pelos postos de saúde, porque eles estão exclusivamente atendendo as vítimas. Mais 30 segundos, deputado. Eles estão atendendo as vítimas desse acidente. Não sabemos ainda se tem vítima fatal ou não, mas, infelizmente, ocorreu com o 23BI, caiu numa ribanceira lá de 20 metros, no bairro Progresso, Progresso, na cidade de Blumenau, esse caminhão do 23BI. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos, feito o seu registro. Nós também lamentamos esse ocorrido, esperamos que Deus ajude e não possa haver nenhuma vítima. Obrigado, deputado. Moção de número 93, autor deputado Márcio Machado, solicita o secretário de Estado da Educação, solicitando da Bolsa de Estudo que trata da Lei 18.338. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção número 197, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando o subtenente da Polícia Militar, Avelino Júnior, pelos seus 30 anos de corporação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção de número 198, autor deputado Gessé Lopes, manifestando às famílias do soldado da Polícia Militar, Luiz Fernando de Oliveira, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção 199, autor deputado Gessé Lopes, cumprimenta o policial penal Rafael Santim Vieira e o com Califanha pela contenção de um apenado que tentou fugir do presídio regional de Jaraguá do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 200, autor deputado Vicente Caro Preso, cumprimenta a empresa Cerâmica Eman pelos 100 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção de número 201, deputado João Amin, cumprimenta o senhor Marcos Fei Probst pela nomeação para ocupar a função de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção de número 202 a 205, autor deputado João Amin, cumprimenta diversos militares e um médico pela prestação de serviço a um cidadão comum, permitindo que ficasse em segurança e com vida. Em discussão. Deputado João, com a palavra. Presidente, na verdade, eu estou cumprimentando diversos militares porque
Semana passada a gente cumprimentou os 2 policiais militares que participaram dessa operação, desse socorro, né? E também, mas ficou de fora o bombeiro, que é inclusive o piloto do helicóptero, um deles, que, dada a sua habilidade de conseguir pousar num terreno bem complicado ali na Costa da Lagoa, conseguiu fazer o atendimento a tempo do advogado Valduga, que graças a Deus agora passa bem, mas teve um problema, um infarto, durante uma celebração de um casamento. Então, fica aqui, na verdade, a homenagem que a gente fez semana passada foi parcial, porque a gente homenageou os 2 policiais militares, mas os bombeiros e o restante da equipe ficou de fora, então eu estou fazendo essa correção nesse momento. Obrigado. Obrigado ao deputado João Amin. Feito vossa correção, está em discussão ainda a moção. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Moção de número 206, autor deputado João Amin, cumprimentando a equipe de rastreadores do BOP pela captura do suspeito de causar a morte do soldado Luiz Fernando de Oliveira. Em discussão. Deputado João Amin, para discutir. Presidente, eu pretendo, com esses documentos que eu protocolei aqui na Assembleia, fazer homenagens, né? Primeiro, à família do Luiz Fernando, que faleceu. O Luiz Fernando era um morador da Ponta das Canas, irmão do Marquinhos, filho do Valdemar, e era um policial militar exemplo para todo o Estado. Infelizmente, um bandido, numa saída temporária, tirou a vida de um guri, mas um guri de bem, um guri de família boa, morador de um bairro que a minha família tem casa desde 1975, desde que eu nasci. Eu passo 3, 4 meses do ano, pelo menos, na Ponta das Canas, e fica aqui o luto da Ponta das Canas. Que bom que os outros policiais conseguiram capturar o cidadão, mas infelizmente o que aconteceu não é o correto, né? O correto é nós enterrarmos os nossos pais. É triste, mas isso é a vida. O que não é o correto é um pai enterrar o filho. Infelizmente, isso que aconteceu com o Valdemar. Deixou um filho, deixou uma mãe, um irmão, se eu não me engano até ia casar por agora, e infelizmente nos deixou. A comunidade da Ponta das Canas está em luto, e eu fico aqui também, fica aqui a minha homenagem aos policiais militares. E eu poderia falar de diversos policiais militares, mas vou falar de policiais militares da Ponta das Canas. A família Magalhães, que além de policial militar, tem policial civil, um pai, um filho e um irmão, o Mauro Magalhães, o seu filho é policial militar, o seu irmão policial civil, o Tiago, o Felipe, que são policiais militares, o Douglas. Então, em nome deles, a minha solidariedade a todos os policiais militares de Santa Catarina. Obrigado ao deputado João Amin. Continua em discussão a moção de número 206. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Moção de número 207, autor deputado João Amin, cumprimentando o enfermeiro Amantino Rodrigues Raulino pela imediata prestação de serviço ao cidadão comum. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. A moção número 208, autor deputado Fernando Klein, manifestando ao responsável de negócios e interinamente pelos assuntos diplomáticos da Embaixada da Ucrânia no Brasil, apoio ao povo ucraniano pelo direito de vida, pela paz e a autodeterminação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção número 208. Moção número 209. Autor, deputada Marlene Flenger.
apelando ao ministro da Justiça que seja adotado providências objetivando a retirada de filme Como se tornar o pior aluno da escola da plataforma de filmes da Netflix Brasil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção de número 210, deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do Estado para que sejam adotadas medidas administrativas para viabilizar o início das obras de construção de uma auditoria no SIDUP, Renato Ramos da Silva, no município de Lages. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção de número 211, autor deputado Vicente Caro Preso, cumprimentando o senhor Ari Lorenzi por ter recebido a Veiting Memória, Medal da Tecna Royal Horticultural Suicity. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção de número 211. Moção 212, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando a União Blumenauense das Associações de Moradores e entidades afim pelos 25 anos de atuação no município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção de número 212, moção número 213, autor deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Melo e ao deputada federal Carmen Zanotto, que não meçam esforços na obtenção de recursos federais para viabilizar a construção de uma passarela, viaduto ou trincheira na rodovia 282, próximo ao Lages Garden Shopping, no município de Lages, a fim de proporcionar uma travessia segura entre os bairros Vila Marisa e Guarujá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção de número 313. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos. Requerimento 275 a 305. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 149 a 161. Temos 22. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, está acontecendo aqui um evento da UVESC, diversos vereadores e vereadoras estão circulando aqui pela Assembleia Legislativa. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do vereador Paulinho Burim, que está aqui, também participando desse evento e sempre também trazendo as reivindicações do seu município. Cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Feito o vosso registro, também esta presidência cumprimenta a todos os vereadores que estão hoje realizando aqui o seu encontro nesta casa. Parabéns a todos eles. Nós temos aqui 22 senhores deputados em plenário. Nós temos aqui algumas redações finais a projetos de lei. Iniciamos pela votação da redação final do projeto de lei número 105.9/2021, autor deputado Márcio Machado. Altera a lei de número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para fim de incluir vedação, realização de tatuagem ou de colocação de piercings em animais com finalidade estética no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Aprovada. Votação e redação final do projeto de lei número 193.3/2019, autor deputado Felipe Estevam, institui o selo Empresa Amiga de Saúde da Criança. Em votação. Aprovada. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 248/2021,
Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Altera as leis 16.160 de 2013 e número 16.465 de 2014 e estabelece outras providências. Presidente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu vou chamar a atenção para essa medida provisória, porque essa medida provisória, na minha opinião, além de ela não preencher os requisitos da Constituição do Estado para ser uma medida provisória, além disso tudo, ainda, na minha opinião, é um desrespeito com essa Casa Legislativa. Veja bem, em dezembro passado, os líderes decidiram, em reunião, não colocar esse projeto para ser votado no final do ano pela Casa Legislativa. Foi uma decisão dos líderes, não votar o projeto e deixar ele tramitar, que inclusive, se não me engano, está com pedido de urgência. O governo, então, ao invés de esperar o trâmite natural, ao invés de esperar e tramitar esse projeto aqui, ele vai lá e edita, contrariando a vontade do Legislativo Estadual, ele edita uma medida provisória. Gente, está errado. Ele pode fazer isso, mas não deve fazer isso. Até porque, na minha opinião, não preenche os requisitos do artigo 51 da nossa Constituição Estadual para ser uma medida provisória. Eu vou aqui ler para os senhores o artigo 51 da nossa Constituição. O artigo 51 sobre a admissibilidade de medidas provisórias fala que, em caso de relevância e urgência, o governo do Estado poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. Senhores, me perdoem, nós estamos vivendo uma pandemia há 2 anos. Há 2 anos nós estamos vivendo uma pandemia. O que o governo manda aqui não é uma medida sobre algo que nos pegou desprevenidos ou algo que não estava previsto. Há 2 anos nós temos uma pandemia, há 2 anos, e já há um projeto em tramitação nessa casa. Por que o governo, então, atropela a Casa Legislativa, atropela os deputados, desrespeita uma vontade desse plenário e edita uma medida provisória que não preenche os requisitos formais para ser admitida nessa casa? Por isso, o meu voto será contrário aqui nessa casa, porque o governo não, aliás, no bojo do projeto, na justificativa do projeto de lei, o governo não conseguiu se justificar não tem a justificativa do porquê que tem que ser uma medida provisória, porquê da urgência disso, ele simplesmente não conseguiu se justificar. Então eu voto, é a primeira vez eu acho que eu vou votar contra uma admissibilidade, porque realmente não preenche os requisitos, não faz sentido o governo atropelar uma decisão da casa, atropelar uma lei que está em tramitação, enfim, é uma grande atrapalhada, na minha opinião, e um desrespeito com esse plenário. Por isso, eu vou aqui proferir, depois de 3 anos de mandato, meu primeiro voto contrário a uma admissibilidade. Obrigado ao deputado Bruno Souza. Continua em discussão a admissibilidade da medida provisória 248/2021. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Deputados contrários se manifestem. 5 deputados contrários e os demais a favor. Aprovado a medida provisória. Mensagem de veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 6.693/2021, autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Veto total ao PL de número 108.20, de autoria do deputados de Ulisses Gabriel,
que altera a Lei 16.383, de 2014, que autoriza o Estado de Santa Catarina a delegar os serviços de remoção de depósito de veículos automotores envolvidos em infrações de trânsito de competência do Estado e estabelece outras providências para assegurar a gratuidade ao cidadão da custódia especial nos casos de recuperação de veículos decorrente de roubo, furto ou apropriação indébito. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. O relator, deputado Milton Obos. Em discussão. Pois não, senhor presidente. Palavra ao deputado relator, deputado Milton Obos. Cumprimentar o presidente, cumprimentar todos os deputados, deputada presente, todos que nos acompanham. Senhor presidente, o deputado Ulisses é delegado de polícia. E, enquanto esteve exercendo o cargo de deputado, inclusive me substituindo nessa casa, ele apresentou essa proposta legislativa que entendemos ser muito pertinente. Deputado Ismael, aqui nós temos, lá da nossa região de Indaial, uma notícia no G1, né? Polícia recupera carro roubado, mas motorista tem que pagar para tirá-lo do pátio em Indaial. O que ele quer com esse projeto de lei e que os argumentos da PGE são totalmente infundados para a aprovação dessa lei? Simplesmente, nesses casos onde o carro do cidadão não foi lá para o pátio de custódia porque ele não pagou imposto, ou porque ele estava com um problema e a polícia prendeu e levou para lá. O cara já perdeu o carro, roubaram o carro dele, a polícia recupera, põe lá num pátio de custódia, e daí o cara ainda vai ter que pagar? Então, esse é o sentido dessa lei. E por isso que nós fizemos o relatório, senhor presidente, pela rejeição ao veto, e eu peço aos nobres colegas para que a gente possa, de fato, derrubar esse veto e o governo acertar essa situação em favor do cidadão catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Obos. Continua em discussão. Eu solicito a assessoria. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência pediu para discutir. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente. Consulto os senhores deputados se nós poderíamos abrir o painel. Bom, apenas dizer que, no mérito, no objetivo, o deputado Ulisses, que é um grande amigo, assiste a razão a ele. E também os argumentos do deputado Milton Obos com relação ao fato. O problema, senhora deputada, senhores deputados, é que nós não temos poder para mudar o Código de Trânsito Brasileiro. E essa norma está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não tem poder para alterar esse código. O objeto realmente é injusto com a pessoa cujo veículo é furtado. Porém, compete a nós aqui analisarmos, né? Essa matéria é tratada já no Código Brasileiro de Trânsito e a gente não tem esse poder. Portanto, ela tem um problema de legalidade, de constitucionalidade. Será facilmente derrubada depois. Como essa é uma casa de leis, então cada um avalie, né? Eu vou votar. Quando o governo vetou essa lei, ele vetou porque nós não temos essa prerrogativa. Estamos invadindo poder, inclusive uma outra esfera, que é a esfera federal. Então, por isso, eu vou votar pela manutenção do veto, não pelo mérito, mas sim por uma questão de constitucionalidade. E faço coro com o deputado Milton. Realmente é injusto, porém o caminho para se mudar isso não vai ser uma lei criada aqui na Assembleia de Santa Catarina. Só para orientar os senhores deputados, quem vota sim, mantém o veto, quem vota não, rejeita o veto. Com a palavra o deputado Milton. Só gostaria de explicar esse ponto que o deputado Zé Milton explicou, que é realmente o que a PGE diz. Só que a PGE esqueceu de mencionar que a lei que se pretende alterar, ela é delegação de serviços públicos. É uma delegação de serviços públicos e é de origem do próprio Poder Executivo Estadual, não tem nada a ver com a União, não é
a lei lá que trata do Código de Trânsito inteiro que se pretende alterar. É uma delegação de serviço público que daí sim nós temos poder para mexer, né? E por isso nós, o deputado Ulisses, com a sua sabedoria, inclusive na área jurídica e trabalhando no serviço público, propôs esse projeto de lei. Então nós orientamos voto 2 pela rejeição do veto. Pela ordem, senhor presidente. Senhores deputados, Senhor presidente, o deputado Ismael é dos só Santos, para encaminhar o vocês têm voto a pelo palavra. PSD, né? Votamos 2 também, mesmo que, com todo o respeito ao líder do governo nessa casa, fosse verdadeira ou legítima a tese de que só o CONATRAN pudesse mexer nisso, olha, está na hora de nós fazer escola aqui. É um case para o Brasil. Vamos dar exemplo. Votamos 2. Senhores Presidente. deputados, Senhor ainda presidente, com a palavra o presi- deputado Sargento Lima. senhor Depois presidente, o eu gostaria de deputado... alterar o meu voto, eu me equivoquei aqui, o voto 2. O PL orienta voto 2, Vossa senhor Excelência presidente. faz seu voto novamente, deputado. Presidente, PL orienta voto 2. Deputado Sargento Lima, PL, vota 2. Votaram, senhores, 22 deputados. Ainda temos deputados a votar. Deputado Ricardo Alves, 1. Quem mantém 1, quem rejeita 2. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. 24 deputados votaram, 12 sim, 12 não. Está mantido o veto. Senhor presidente, pela ordem, Pela ordem, deputado Milton só Alves. para registrar, nós recebemos aqui a visita do prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, que nos presenteou aqui com uma camisa muito bonita, em homenagem aos 88 anos da cidade de Gaspar, vizinha da nossa Blumenau, deputado Ismael. Então, queremos agradecer e cumprimentar todo o povo de Gaspar, e aproveitando também para cumprimentar aqui os nossos vereadores da cidade de Itaió, o William e o Cacai, que nos prestigiam hoje aqui na nossa sessão. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Só na esteira do deputado Milton Alves, convidar para o desfile cívico às 8 horas, na próxima sexta-feira, dos 88 anos da cidade de Gaspar. Obrigado. Muito bem, parabéns à nossa bela cidade de Gaspar. Também, senhor presidente, Discussão. eu também gostaria de agradecer a presença de todos os nossos vereadores, em especial nosso vereador Sabiá, da cidade de Curitibanos, que está fazendo a visita aqui, juntamente com a vereadora Paulinha, vereador Jair, vereador Valim. E agradecer também ao prefeito Cleberson. Kleber, né? Ô, Kleber, essa camisa será usada ainda hoje à noite, viu? Precisando da camiseta para usar hoje. Obrigado, viu? Feito o registro, com a palavra, o deputado Márcio de Souza. Obrigado, presidente. Deputado Quero Márcio. aqui ressaltar também a presença da prefeita Chica de Salete, grande amigo do deputado Maurício Cudilar, que toda a equipe aqui, os vereadores, secretários, que nos honram com a sua presença. Fico muito feliz de ter uma prefeita ao lado das fileiras do PL, com competência, com dignidade, que é exemplo para Santa Catarina. Então, fica aqui o meu registro de felicitações da visita lá no gabinete. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Ainda em discussão e votação em turno único, projeto de lei número 247, para 2019, autor deputado Kennedy Nunes. Obriga as operadoras de planos de saúde no âmbito de Santa Catarina a informarem ao usuário consumidor com antecedência mínima de 30 dias o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas, laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais e etc., e adota outras providências. Emenda substitutiva global, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Saúde e da parecer contrário da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram. Está aprovado. Parecer contrário, deputado, com voto contrário, deputado Gessé e deputado Bruno. Discussão e votação em turno único, projeto de lei número 337.1/2021, autor deputado Ricardo Alba, altera o anexo 3º da lei número 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre instituição de datas, festividades alusivas do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia do Peixe no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Pesca e Aquicultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Temos apenas inscrito o deputado Fabiano da Luz. Deputado Fabiano, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra ou já falou? Já falou? Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar esta sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.